Olá, galera da Energia! Vamos aí à nossa aula de ética, né? Ética é um assunto aí que cai para vocês frequentemente em vários concursos, indiferente do concurso que você vai estar fazendo, indiferente da banca, né? Responsável pelo seu concurso, com certeza você estará de frente com ética, seja ética normal, sozinha, isolada no mundo, né? Seja ética empresarial, seja a ética no serviço público, certo? Seja a ética profissional, seja a ética no atendimento para quem vai fazer concurso bancário. Então você, né, de vez ou outra, vai lidar aí com o tema ética e uma questão de ética na sua prova de concurso. Qual a ideia da aula? A ideia da aula é nós trabalharmos conceitos de ética que são universais. Quando eu digo universais, eu quero dizer para você que são conceitos que são base para qualquer uma dessas éticas que vão cair no seu concurso. Então, eu não vou trabalhar aqui exclusivamente, por exemplo, nessa aula, ética no serviço público, ou ética empresarial, ou ética profissional, né? Não é essa a ideia, ética no atendimento telefônico, enfim. A ideia aqui é, posteriormente, quando você for fazer, né, tiver um edital aí, enfim, ou for fazer uma prova onde lá tiver descrito a tipologia da ética, né, ou uma classificação de ética, ética aplicada a alguma outra coisa, teoricamente você teria que se aprofundar. Mas, para que você se aprofunde naquele tema, você precisa ter um conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio é a aula de hoje, que eu digo que é uma aula base. É a aula que você vai sair daqui aprendendo exatamente os conceitos do que é ética, a nossa classificação de ética, né? E aí, como nós vamos explanar aqui dentro da aula, da onde que surge essa confusão entre ética e moral? Se existe essa confusão, se não existe, se são a mesma coisa, se não são, né? Se vale a pena nós ficarmos nesse cri-cri da diferença entre ética e moral ou não, tá? Então, a aula de hoje é mais ou menos para isso. Então, não é uma aula assim, eu vou fazer concurso para um banco, e aí a professora vai dar, então, ética em atendimento bancário. Não, essa não é a aula, tá? A aula é, você vai ter ética, você não sabe nada de ética, você precisa se aprofundar em ética, você nunca entendeu ética na vida, né? Sempre fica naquela dúvida que ética é moral ou ética. A aula de hoje é a aula que você vai sair, né, da aula, vai terminar aí a aula, são 2 aulas, com essa dúvida sanada e com um conceito bem claro, quando for fazer uma questão de saber se ela está certa ou se ela é errada, quanto à ética e quanto à moral, certo? Então, vamos aí para a aula. Deixa eu passar aqui o slide para você. O conceito de ética, né? Nós temos então que a palavra ética, ela vem do grego, né? Ethos. Em acepção original vai significar o quê? Caráter, né? O modo de ser ou qualidade do ser, certo? E aí nós temos 3 conceitos de ética. Eu vou ter a ética conforme Sócrates, conforme Platão, né? E conforme Aristóteles. Você vai ver que aqui em Sócrates, para Sócrates, né? Ética é o conhecimento capaz de conduzir o homem à felicidade. Esse é o conceito socrático de ética, né? Nós temos aí o conceito de Platão, onde ele vai dizer que a ética é o saber que dirige a conduta humana à justiça. Então, aqui você já tem conduta humana e justiça dentro do conceito de ética. E Aristóteles ficou embaixo aqui, tá? Aristóteles, ele vai nos dizer que a ética deve ser compreendida como conhecimento que propicia ao homem alcançar a virtude, e ele vai trazer virtude ao conceito de ética, né? A virtude cardeal, que nada mais seria do que a ação justa, prudente, corajosa e temperada. Esse é o conceito de Aristóteles, desculpa. Então, o que nós vimos, né, até agora, nesse momento da aula? Professora, nós não vimos nada. Vimos sim. Então, você já viu que a ética, ela vai vir do grego. Do que chamamos de ethos. Isso é importante? É. Quando nós falarmos da moral, isso vai ser bem importante. Ética aqui vai ter a concepção do caráter, a construção do caráter. Sendo o caráter é algo que está intrínseco ao indivíduo, né? É o modo de ser do indivíduo.
certo? É qualitativo isso, ok? Muito bem. E aí nós vimos o conceito de ética, né, de 3 filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Beleza? E aqui eu trago para você ainda que a ética, ela vai ser o conhecimento que oferta ao homem critérios para a escolha da melhor conduta, tendo em conta o interesse de toda a comunidade humana. Considerando alguns fatores ainda, podemos afirmar que a ética vai se aproximar dos direitos humanos. Ou, quanto justiça, né? Quando eu respeito, portanto, os direitos humanos, eu estaria agindo de forma ética. Essa é a aproximação que a ética tem da justiça. A partir do momento que eu respeito o próximo, né? Que eu sigo aí os preceitos dos direitos humanos, eu tenho atitudes éticas, certo? Essa é a parte da ética que mais se assemelha com a parte da justiça, ok? Agora nós vamos para moral. Aqui, ó. Moral. O que eu quero que você entenda aí da moral, né? A moral, ela vai se originar da tradução do ethos para o latim mos, ou mores no plural, que significa costume, certo? E o que eu quero que você entenda, né? Quando foi traduzido o ethos, tá? Grego, ethos, ética, caráter, tradução literal para o português, ok? Na tradução do ethos para o latim, literalmente ela foi mal feita. Como eu digo mal feita, né? A ética ela é uma coisa maior. Quando ela foi traduzida para o latim, ela foi pormenorizada, né? Ela foi esmagada. E aí se perdeu muito do que se tinha dentro do conceito de ética. Lá na ética, você tinha dentro do ethos aqui 2 divisões. A primeira parte e a segunda parte. Eu vou botar aqui, deixa eu ver se está pegando no quadro, tá? Como parte 1 e parte 2. Como assim parte 1 e parte 2, professora? A primeira parte, você teria aí os hábitos, os costumes, a conduta em si, né? Essa é a primeira parte do que significaria ethos dentro aí do termo grego, certo? E aí na segunda parte você tem a parte interior, que é a interioridade do ato. Do ato humano. O que a professora vai chamar aqui de conduta. Deixa eu arrumar aqui. Tá? Então, eu tenho a conduta. Opa. E a intenção. A conduta é exatamente o que eu faço, como eu vou agir, como eu vou me postar, né? Os usos, os costumes. A parte da intenção é do interior, é o meu íntimo, né? É a minha intenção em fazer algo, a minha intenção em agir, ok? Então, o ethos, ele viria dessas 2 concepções. O que aconteceu? Quando ele foi traduzido para o latim, e aí nós temos na tradução, deixa eu mudar a cor da caneta. Na tradução para o latim, deixa eu ver se está pegando, tá? Ele vem aqui para mos, de moral, deixa eu só botar para você entender. Aqui vem do latim. O que aconteceu? Ele trouxe essa parte para cá, certo? E esqueceu o 2. Veio só a primeira parte. Por isso que se diz que a ética, ela é uma ciência que ela faz parte da ética estudar a moral, estudar os costumes, né? Porque acabou que na tradução para o latim veio só a primeira parte. E aí, quando veio para o Brasil, você tem hoje o conceito que nós conhecemos hoje de moral. Mas se você for ver, elas não são a mesma coisa, mas a sua origem
a sua origem grega, ela é a mesma. Ela vem sim da palavra ethos, né? Isso lá antigamente na Grécia. Então, só para vocês entenderem da onde surge e por que até hoje se tem essa dificuldade de entender ou de comparar. Para ficar mais claro para vocês, quando você tenta comparar moral e ética, é a mesma coisa que você comparar, sei lá, um carro com um camelo. Não tem como você comparar, sabe? Ah, vou comparar a qualidade de uma cama com a qualidade de um carro. Não tem como. É incomparável. São coisas diferentes. E aqui fica bem claro como são diferentes. Porque elas vieram, né, surgem de um mesmo conceito, mas de partes diferentes desse conceito. Né? Você tinha aqui no conceito de ethos a parte da conduta e a parte da intenção da conduta. A parte da intenção é o que hoje chamamos de ética e a parte da conduta em si é que hoje nós chamamos de moral. Então, se você for ver, não tem um modo comparativo. O que existe são várias tabelas, esquemas e tudo, de formas de você tentar facilitar a diferenciação, porque se você for ver, até a diferenciação é difícil, né? Sendo que nesse contexto, se você for ver, a moral é uma parte da ética, né? Da ética em seu conceito amplo, certo? Então vamos lá. Aqui você tem um esquema bem bonito, tá? Aqui, ó, os hábitos e costumes, né? Usos e regras. E aí a interioridade do ato humano, e os dois dariam origem, então, ao ethos, né? Uma parte, que foi a parte da conduta, ela veio, então, a se chamar de mos do latim e virar aí o conceito de moral que conhecemos hoje. Portanto, a ética, ela vai estar relacionada à reflexão, possuindo, então, um caráter especulativo, científico. E a moral traduz essa reflexão em ação, tendo um caráter normativo, certo? Então, hoje se diz que a moral ela tem o caráter de norma, de ser normativa, ok? A moral vai determinar o comportamento por meio de um sistema de prescrição de conduta. Ele traz aqui novamente a parte da conduta, tá? Então, aqui você tem um esqueminha, né, só para a gente brincar aqui da ética versus a moral, né, essa dificuldade nossa de interpretar, certo? Mas a ideia é mais ou menos essa. A ética, ela tem um caráter mais científico, mais de estudo, né, que nós chamamos de especulativo, quanto a moral, ela vai ter um caráter mais normativo e não especulativo, certo? Ela é o reflexo, né, o caráter reflexivo da ética é transformado em ação dentro da moral, ok? Deixa eu passar aqui para você. Então, a moral, ela vai ser um fenômeno de caráter normativo, como eu falei, orientando a conduta, né, no dia a dia, a ação mesmo, tá? E a ética, ela é parte da filosofia e vai se ocupar com o comportamento moral do homem. Vejam, aqui nós temos a parte do comportamento, aqui nós temos a parte da ação, né? Quando eu falo de conduta, eu estou orientando a ação. A ética, portanto, ela vai englobar um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, que estão ligados à prática do bem e da justiça, aprovando ou desaprovando a ação do homem, de um grupo social ou de uma sociedade. Dessa forma, o que você tira disso, né? A ação em si é o comportamento moral. O julgamento, a valoração da ação é onde eu tenho uma ética. É nessa valoração que eu uso o meu preceito de ética, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês um esqueminha bem sucinto, né, do que é ética e do que é moral, certo? Então, as diferenças, na realidade, entre os dois, se é que nós podemos dizer, né, sendo que vocês viram que eles são bem semelhantes. Então, você vai ter aqui o significado, né, do ethos e do moral, ou moralis, caráter e costumes. O uso, que é a teoria mais reflexiva da parte da ética. A parte mais prática e normativa, né, voltada que nós poderíamos complementar a ação, no modo mais pessoal. A ética, ela quanto ao tempo, né, ela é permanente, ela é imutável, enquanto a moral, ela é temporal e ela é mutável. E a ética, quanto à origem, ela é universal e quanto à moral, ela tem aí uma cultura local ou grupos sociais,
certo? Eu posso te dar aí vários exemplos, né, de o que seria ético e o que seria moral, por exemplo, ok? Quando, por exemplo, você furtar é um ato que não é ético furtar. Você concorda comigo? Por quê? Porque furtar, seja aqui, seja em qualquer lugar, o roubo ele não é considerado algo positivo. Ele não é visto como positivo. Se tem uma valoração negativa quanto ao roubo, certo? E isso é uma coisa universal. Em todos os lugares ele tem uma valoração negativa, certo? Quando você vai, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo de algo que era e mudou. Fumar, por exemplo. Fumar em ambiente fechado. Já foi regra alguma vez que poderia fumar em ambiente fechado? Sim, em algum momento era um costume, era um valor. Isso era a fumar em ambiente fechado, era visto como algo bem normal. Posteriormente veio uma norma, um ato normativo, e aí se proibiu que se fumasse em ambiente fechado. A partir de então, fumar em ambiente fechado passou a ser imoral. Vocês conseguem ver a diferença? Veio uma norma e aquilo passou a não ser mais, né? Aquela atitude, aquela conduta, aquela ação de fumar não era mais permitida e ela passou a ser classificada como imoral. Entendem? É mais ou menos isso. Ela é mutável, ou seja, ela mudou. O que antes fazia parte da rotina, né? Já foi muito tempo, anos atrás, era moda fumar. Graças a Deus aí, né, com os avanços e a conscientização, verificou-se os malefícios que o cigarro traz e diante disso se construiu as normativas e campanhas para que esse hábito ele fosse sendo eliminado até que se veio uma legislação e tornou mesmo como imoral, né, você fumar em ambientes fechados e é proibido. Então assim, ó, a ideia pode uma coisa que hoje é considerada normal, um valor, um costume da sua sociedade, pode daqui a um ano já não ser mais um costume. Da mesma forma, uma coisa que é costume aqui, por exemplo, em Florianópolis, você ir de biquíni, saída de banho e havaianas no mercado, lá em São Joaquim já não é uma coisa normal, já vão te olhar estranho, né? Para eles já te olham assim meio, essa sua conduta já não é tão aceitável. Então ela vai variar de acordo com a localidade que você está. Certo? Já a ética não. A ética ela tem o caráter de independente do tempo, independente do local, ela acaba tendo o mesmo preceito, certo? A mesma interpretação, ok? Então vamos lá. Aqui eu trouxe um slide, não costuma cair muito em prova, tá? Mas, né, não custa a gente passar por ele. Então quando você vai estudar os problemas, você vai ter sempre os problemas morais práticos, que vão se apresentar na esfera individual, né, da pessoa, do indivíduo, e exigem a adoção de uma ou outra conduta. Você vai ter que optar entre uma ou outra conduta. E você vai ter aí os problemas ético-teóricos, que vão ser marcados pela generalidade, constituindo em definições abstratas acerca das condutas. Então, em conceitos éticos, problemas, né, éticos teóricos, a sua definição sobre a conduta ela é abstrata, ela é generalista. Enquanto os nossos problemas morais e práticos, você adota uma conduta individual, sua, né? Quanto àquele problema, quanto à forma de solução do problema. Vamos ao exercício. A ética é um ramo da filosofia que estuda a moral, os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características. A nossa questão está correta, né? Sim, a ética, ela realmente é um ramo da filosofia, nós já vimos isso, ela tem esse caráter, né, científico, e ela estuda, sim, a moral, os diferentes sistemas públicos, os fundamentos e as características. Tá? Faz parte. É como se a moral fosse menor quando comparado à ética. Né? A ética é algo maior, ok? Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão.
Então, nós já vimos no exemplo que até a parte que ele fala das raízes históricas, você até poderia considerar como ok, né? Como eu falei ali, vem lá da Grécia, desculpa, do ethos. Mas a parte que eles têm conceitos semelhantes, que eles são sinônimos, está totalmente errada. Nós já vimos que não são a mesma coisa, né? Então, a questão está errada. Deixa eu passar o gabarito para você. Errada, tá? Moral pode ser definida como todo sistema público de regras próprios de diferentes grupos sociais que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados. Então, a questão está correta, né? Como nós mesmos vimos, e eu falei para vocês, dei os exemplos, né? A moral, você vai ter aí essa variação, dependendo do grupo onde você se encontra, do local onde você está, da cultura que é estabelecida na região, você vai ter aí uma percepção sobre o que é moral ou o que não é moral, ou mesmo o passar dos anos, né? A evolução da sociedade faz com que essa classificação do que é moral ou não, ela vai sendo alterada. Deixa eu ver se temos mais uma aqui. A ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Sim, está correta a questão, né? A ética é sim a ciência do comportamento moral. Entre outros aspectos, a moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. Exatamente, como eu falei para vocês, se você crescer, se você morar numa região, sei lá, São Joaquim, vou dar o exemplo de São Joaquim porque é frio, né? É o que eu poderia dar de mais, inclusive, né? Enquanto aqui tá calor, lá hoje tá fazendo um frio desgraçado. Então, lá, por exemplo, você que cresceu lá, você vai ter uns preceitos morais que provavelmente quem cresce em Florianópolis talvez não tenha os mesmos, né? O comportamento, os valores que você cresce são diferentes. Isso vai impactar no que você vai julgar como moral ou não, na sua conduta moral, tá? Então, a questão, ela tá correta. No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão a... Gente, julgar entre honesto e desonesto é uma decisão que está vinculada à ética, né? O que é honesto e o que é desonesto. Porque geralmente o que é honesto e desonesto, ela não vai variar, né? Atitudes honestas e desonestas são as mesmas, indiferente onde você esteja, né? Assim como o furto, assim como o roubo, enfim. Beleza? Deixa eu passar aqui. Assinale a alternativa que estabelece corretamente as características de moral. Alternativa A. A moral resulta do conjunto de leis, costumes e tradições de uma sociedade e é subordinada à ética comportamental definida em regras constitucionais. Pessoal, a regra aqui, a ética, não é definida em regras constitucionais, não existe isso aqui, né? E também não pode se limitar, né, a moral à subordinação de leis, tá? A B. Entende-se por moral um conjunto de regras consideradas válidas para uma maioria absoluta que valem-se dela para impor uma conduta ética aos demais cidadãos. Não existe regras válidas para a maioria absoluta, né? Vão ser válidas dependendo aí da cultura, da região onde você esteja. Afirmativa C. A moral é mutável e varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Ela norteia os valores éticos da administração. Tá correta a nossa questão, tá? Então, essa é a resposta correta. Vamos só ver as outras aqui. A moral é mais flexível do que a lei, por variar de indivíduo para indivíduo, e afeta diretamente a prestação de serviços públicos, por criar condições para uma ética flexível no atendimento à necessidade básica da população. Não existe essa ética flexível, né? A ética confunde-se com a moral como um dos parâmetros para avaliação do grau de desenvolvimento de determinada sociedade e consequente padronização da prestação de serviços públicos comunitários. Automaticamente nós já vimos, né, a ética ela não vai aí se confundir com a moral em nenhum momento, ok? Então vamos ver se tem mais uma, A respeito dos conceitos de ética, moral e virtude, é correto afirmar: a vida ética realiza-se no modo de viver daqueles indivíduos que não mantêm relações interpessoais,
Para você ter moral ou ética, né, você precisa ter a relação interpessoal para que se possa ter essa conduta, né, para que você possa ter a ação em si e mesmo a valoração da ação. Então, não tem como você ter esse julgamento sem ter o relacionamento interpessoal, por isso a A está errada. Afirmativa B. Etimologicamente, a palavra moral deriva do grego mos e significa comportamento, modo de ser e caráter. O que significa comportamento, modo de ser e caráter ali? O caráter ele não é moral, né? O caráter ele vem da parte da ética, então ele confundiu ali os conceitos. O C, virtude deriva do latim virtus, que significa uma qualidade própria da natureza humana. Significa, de modo geral, praticar o bem usando a liberdade com responsabilidade constantemente. Tá correta a alternativa C, tá? A C tá correta. D. A moral é influenciada por vários fatores, como sociais e históricos, todavia não há diferença entre conceitos morais de um grupo para o outro. Então, nós já vimos que sim, que existem essas diferenças, né? Compete à moral chegar, por meio de investigações científicas, à explicação de determinadas realidades sociais, ou seja, ela investiga o sentido que o homem dá às suas ações para ser verdadeiramente feliz. Aqui ele inverteu, né? Esse é o conceito da ética, então estão invertidos aqui os conceitos. Aí eu deixei para você um resumo, né? Se é que pode chamar assim de resumo. Mais um lembrete do que seria ético e do que seria moral. Então, você tem aí o que seria ético, né? A parte de princípio, de ser permanente, universal, regra, teoria, reflexão, tratar do bem e do mal. Enquanto na moral você vai ter uma conduta específica, temporal, cultural, conduta da regra, prática, ação, né? Trata aí do que é certo e do que é errado, beleza? Então, né, nós temos aí a ausência de ética, contrário à ética, né? E a ausência de moral, contrário à moral. Então, o que é imoral é contrário à moral. E o que é amoral é quando você não tem a moral da mesma forma, ou a ética é a ausência de ética. Beleza? Pessoal, na nossa primeira aula de ética seria isso, essa é uma iniciação, né? Ainda vamos ter mais uma aula, onde nós vamos entrar aí nas classificações de ética. Então, essa aula era mais para vocês conseguirem entender de onde vem esse problema, né, entre ética e moral e como diferenciá-las aí quando encontrar questões, né, em prova de concurso, certo? Então, bons estudos e eu te vejo numa próxima aula.